Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu converso com o mais novo árbitro FIFA, Rafael Rodrigo Klein. Bom dia, Rafael, tudo bem? Muito bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os membros aí da Rádio Tirol, aos ouvintes aí também. Satisfação tá presente aí, participando desse programa aí com vocês. Muito bem. Cara, de um torneio universitário a árbitro FIFA, conta pra nós aí um pouquinho dessa sua jornada até chegar em 2024 no quadro de arbitragem da FIFA. Como é que foi tudo isso? Então, Jonathan, realmente começou essa caminhada, né? Ela começou lá em Santa Maria, né? Através do curso de Educação Física que eu estava frequentando, né? No ano de 2012, pouco antes de 2012 ainda, era costume, não sei se ainda hoje os cursos da Federal realizarem torneios, né? Para arrecadar fins para suas formaturas, né? E nesses torneios, esses cursos, eles se dirigiam até o Centro de Educação Física para convidar acadêmicos do curso para apitar esses jogos, né? E numa dessas, um colega meu acabou me convidando para participar. Eu aceitei o convite e acabei gostando da aventura, né? E dali em diante, sempre que tinha um torneio, assim, eu me colocava à disposição para estar trabalhando, né? E sem contar que servia também como uma questão financeira também, né? Mesmo que não fosse muito, né? Mas sempre acabava ajudando. E aí em 2012, passando nos corredores do curso, eu acabei vendo num mural o convite para a formação de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol. E como o curso exigia horas complementares, né, de atividades complementares, o curso, ele praticamente ele já me dava todas as horas que o curso de Educação Física exigia. E aí eu me interessei, até porque eu acabei me identificando bastante com a função, gostei bastante, e acabei realizando então o curso da federação em 2012, acabei passando no teste físico e no teste teórico, né, que são testes habilitadores, e dali em diante eu comecei a participar em competições organizadas pela Federação Gaúcha. Isso lá em Santa Maria, né? A federação ela era dividida em delegacias, hoje já não se tem mais essa divisão. E aí eu comecei a atuar em jogos na região central, ali na região de Santa Maria, e fui começando a minha caminhada aí dentro da arbitragem. Coisa boa. E como é que é o processo para integrar aí o quadro da FIFA? É feito teste, indicação? Como se dá esse processo aí? Então, ele é uma caminhada, né? Ele que se iniciou lá em 2012, né, com o curso da Federação Gaúcha. A gente precisa ter esse curso de alguma federação, né? Não precisa necessariamente ser da Federação Gaúcha, mas alguma entidade filiada. Então, eu fiz o da Federação. Posteriormente, uma indicação para o quadro nacional, né? Isso se deu em 2021, para o quadro nacional da CBF, né? E a partir do ingresso do quadro da CBF, a gente vai galgando algumas etapas, né? Até chegar na elite da competição nacional, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Perfeito. E a partir do momento em que a gente começa a aparecer dentro desse cenário, né? A gente já começa a abrir algumas portas pensando no quadro internacional, né?
Óbvio que isso é extremamente difícil, porque as vagas são restritas. No Brasil a gente tem 10 árbitros FIFAs, e quando eu falo árbitros, eu me refiro a árbitros centrais e do quadro masculino, né? Porque a gente tem um quadro feminino que é separado. E então, tendo esse número de vagas reduzido, acaba se tornando extremamente difícil a gente conseguir esse ingresso, né? E isso vai muito do rendimento em campo, né? Do quanto a gente consegue corresponder às oportunidades que nos são dadas, né? Eu consegui fazer a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A em 2022. Eu acabei fazendo um jogo. E em 2023 foi o ano que eu tive, então, o maior número de oportunidades, né? Não só no quadro nacional, mas também no quadro estadual, onde eu tive a oportunidade de fazer as 2 semifinais do Campeonato Gaúcho. Fui feliz com a notícia de que eu tinha sido escolhido o árbitro destaque, o árbitro revelação da competição, que acaba ajudando também, né? Dando uma visibilidade um pouco maior. E depois no Campeonato Brasileiro, tendo a oportunidade de fazer 23 jogos, né? E dentro desses 23 jogos, jogos de expressão dentro do cenário nacional, né? Uhum. Então, assim, esse rendimento, né, dentro do campo, ele me proporcionou abrir algumas portas, né? E depois que eu soube que abriria uma vaga, a princípio abriria uma vaga só no quadro internacional, até porque um árbitro já estava meio que, por uma questão de idade praticamente, a gente saberia que ele iria sair. Se fez um teste físico, realizou um teste físico em setembro, mas nesse teste físico, aqui no Rio Grande do Sul, só eu participei. Mas em outros estados, tiveram outros árbitros realizando esse teste físico da FIFA, para que a gente tivesse habilitado para uma vaga, né? Uhum. Isso não, passando no teste físico, não garantiria o ingresso no quadro da FIFA, mas nos habilitaria, né? Eles escolhendo um dos que tivessem passado no teste físico, a gente estaria dentro. Isso foi em setembro. Então, a partir dali se criou uma expectativa, né? Porque eu acabei passando nesse teste físico e fiquei aguardando, né? Mas como não houve mais nenhum comentário, não se ventilou mais nada, eu pensei que provavelmente não seria eu essa pessoa, né? E aí em janeiro, quando eu estava descansando, assim, eu estava até no litoral com amigos meus, foi quando eu recebi a notícia, então, né, de que se abriu 2 vagas, né, para o quadro internacional, e uma delas eu estava presente, né? Então foi um motivo de muita alegria, assim. No momento, assim, eu tava que quase não acreditava, né? Mas depois a gente vai fazendo memória do que a gente traçou, daquilo que a gente trabalhou para conseguir chegar, né, nesse momento. Então foi um motivo de muita alegria, com certeza. Eles chegaram, o pessoal da FIFA chegou a te comunicar essa vaga, ou tu realmente ficou sabendo assim pela internet mesmo? Não, pela internet. Pela internet. Não recebi nenhuma ligação, nem nada. Até então, a primeira notícia, assim, a primeira vez que se ventilou, assim, foi através de uma página do Instagram não oficial. Uhum. Existem várias páginas, né, que comentam, falam sobre arbitragem, mas que não são páginas oficiais, nem da CBF, nem da FIFA, né? Então foi através de uma dessas páginas, e isso acabou aumentando um pouco a ansiedade, porque como eu sabia que não era algo oficial,
eu também não sabia se de fato essa informação era verídica, né? Exato. Mas logo em seguida acabou no site da CBF, né? Acabou sendo oficializado o ingresso tanto meu como do Rodrigo Pereira, que é de Pernambuco, para o quadro da FIFA. Teve uma entrevista que tu concedeu aqui na rádio uma vez que tu falou que era um sonho chegar no quadro da FIFA, mas lá para 2026. Então, digamos que antecipou 2 anos. Exato, assim, isso foi uma coisa que eu comecei a estruturar lá em 2018. Uhum. Eu escrevi isso, eu tenho isso anotado, inclusive eu tinha isso atrás da porta, para eu sempre recordar, assim, eu traçava algumas metas, alguns objetivos, algumas situações que eu precisaria fazer para realmente conseguir atingir esses objetivos, né? Então, dentro desses objetivos traçados foi o ingresso para a CBF, realizar jogos e cursos da CBF, homologação do VAR, né? Porque hoje, para a gente estar trabalhando em jogos da CBF, praticamente todos eles, a gente precisa ter homologação do curso VAR. Sem ele, a gente não consegue atuar. Então, acabei fazendo esse curso também, e aí participando de jogos expressivos, né, também, de poder fazer um jogo de semifinal do Campeonato Gaúcho. Então, fui traçando ali algumas metas, alguns objetivos, alguns eu consegui atingir antes, né, como esse do quadro da FIFA, outros passaram um pouco daquilo que eu tinha estabelecido, mas praticamente todos eles eu consegui atingir. E a partir de agora, eu já estou traçando novos objetivos, novas metas, após essa indicação do quadro da FIFA, né? Porque não é porque a gente atingiu o quadro máximo, no caso da arbitragem, que é o quadro FIFA, que a gente vai parar, ou a gente vai se estagnar, ou achar que está tudo mil maravilhas e que a gente não precisa evoluir, né? Bem pelo contrário. Então essa é a ideia agora, estabelecer esses objetivos, essas metas e buscar sempre evolução. Perfeito. Falando uma questão agora até mais parte financeira, tem diferença de valores quando se apita um campeonato gaúcho e um campeonato brasileiro, por ser FIFA, algo assim? Na verdade, o árbitro FIFA ele acaba tendo uma remuneração de 50% de qualquer taxa de competição, né? Uhum. Então, se a taxa de um jogo for R$10, né, o árbitro FIFA ele vai ganhar R$15, né? Então tem esse acréscimo de 50% para os árbitros FIFA, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso também é um ponto importante, mas assim, quando a gente acaba aumentando um pouco o sarrafo, né? Uhum. As exigências, a preparação, ela também acaba aumentando mais, né? Então, consequentemente, os custos também vão, não vou dizer custos, né? Os investimentos também vão ser maiores, né? Dentro de uma preparação física mais adequada, dentro do estudo de línguas, né? Como inglês, espanhol, desde um acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico. Então, tudo isso são situações em que a gente acaba investindo um pouco mais, Uhum. E, consequentemente, digamos, tendo um gasto maior, né? Que para mim acaba sendo um investimento. E eu já vinha fazendo isso, né? Alguns colegas, às vezes, lá no início, né? Ainda no período de Santa Maria, às vezes, Rafael, tu é louco em gastar esse dinheiro com essas coisas, não sei o quê, na parte de preparação física, na parte de nutrição e tal. Mas eu entendia que era necessário para que eu tivesse um diferencial e conseguisse chegar, né? Então, hoje eu vejo que isso valeu a pena, e mais do que nunca agora eu vou continuar, vou me preparar ainda mais, né? Porque eu não quero ficar só de passagem, eu quero evoluir e crescer ainda mais.
Perfeito. Digamos que apitar um futebol amador, futebol gaúcho, traz responsabilidades também, mas esse patamar agora também é de uma grande responsabilidade, né? Copa Libertadores, clássicos argentinos, uruguaios, tudo isso vai poder ser apitado através de escalas, provavelmente, né? Mas geralmente são escalados árbitros brasileiros para esse tipo de jogo, né, Rafael? Exato. No final do campeonato regional de Lajeado aí, né? Uhum. Eu acabei, dentro de uma das entrevistas que eu dei, eu acabei comentando sobre isso, né? Eu tenho isso comigo, né? Essa questão de responsabilidade independente do jogo, né? Independente da categoria, seja ele masculino, feminino, profissional, amador, de levar o mais sério possível, até porque eu sei que tem, por exemplo, no amador, comunidades que trabalham assim de forma voluntária, muitas vezes, para conseguir chegar numa final de campeonato, e não sou eu que vou desmerecer esse trabalho, né? Então eu acabo levando com muita responsabilidade qualquer jogo. E obviamente dentro do quadro internacional, antes mesmo de conseguir atingir esse nível de jogos, né? Eu preciso corresponder dentro das expectativas agora dentro da Conmebol, né? Uhum. É o órgão sul-americano, né? Que organiza essas competições, e que eu não posso simplesmente pensar num clássico argentino, num clássico uruguaio, sem passar por essas etapas, né? De categorias de base que também existem dentro da Conmebol, de fazer por merecer esses jogos, né? Então, criar uma experiência, realizar essa caminhada que eu realizei dentro da Federação e da CBF, a importância de se trabalhar com árbitros mais experientes, ela se torna muito importante. Agora não vai ser diferente, né? Porque muitas vezes cada competição, cada lugar, ele apresenta algumas especificidades de jogo, né? Uhum. E eu vou ter que me adequar a isso também, e entender, fazer essa leitura dessas situações, de como é que é o jogo, de como é que é a cultura futebolística dessa competição, né? Que acaba mudando um pouco, tanto a Sul-Americana como a Libertadores, né? Então essa adequação ela vai ser muito importante, mas é isso, né? Seguir essa preparação, seguir essa evolução para que a gente tenha essa oportunidade e faça por merecer, né? Com certeza. A gente que acompanha também o futebol, a sua evolução, né? Muita coisa mudou de muitos dos anos para cá, e uma dessas questões também agora é o auxílio do VAR, né? Como é que é para um árbitro apitar um campeonato onde você tem ali 10, 15 câmeras te auxiliando e, por exemplo, um campeonato como o Gaúcho, que só irá ter essa ajuda a partir das quartas de final neste ano? Isso é uma adequação também que o árbitro precisa fazer, né? Ele sabendo que um jogo vai ter a ferramenta VAR, porque assim, existem vários protocolos, né? Uhum. Dentro de um jogo que tem a VAR e dentro de um jogo que não tem a VAR. Um jogo com VAR, por exemplo, em situações protocolares, de gol, não gol, de pênalti, de possível penal, são situações em que a gente precisa aguardar o reinício do jogo, né? A gente não pode simplesmente autorizar, porque nem sempre a determinação do árbitro vai ser a final, né? E num jogo que não tem a VAR, normalmente, se não tiver uma intervenção de algum colega, né, ou de um dos dois bandeiras ou do quarto árbitro, a decisão final vai ser a decisão de campo, né? Uhum. E então é importante a gente ter essa adequação, né? E muita gente... Pode falar, pode continuar. E sobre a questão da utilização da ferramenta, eu sempre digo assim, é uma ferramenta que veio para nos auxiliar, para nos ajudar, porque realmente é extremamente difícil tomadas de decisões em segundos.
Normalmente, isso não é só na arbitragem que a gente acaba recebendo críticas, mas às vezes elas se tornam um pouco mais intensas, assim, até por uma questão emocional, né? Pelo lado torcedor, assim, que tenha. Mas eu sempre comento, assim, que todas as pessoas, assim, principalmente que trabalham dentro do ramo do futebol, deveriam passar por essa experiência para depois poder criticar, para depois poder até mesmo elogiar, porque realmente é extremamente difícil. A gente precisa de um preparo mental muito grande, né? Um preparo físico muito grande para acompanhar essas jogadas, para chegar oxigenado, próximo, para conseguir a melhor tomada de decisão, né? E a ferramenta, ela veio realmente para nos auxiliar para que a gente tornasse o resultado legitimado, né? O resultado mais justo possível. Óbvio que, como são seres humanos também que trabalham nesse ramo, poderão existir falhas, né? Como em qualquer outro espaço. Só que dentro do futebol, dentro da arbitragem, muitas vezes, esse erro ele tem uma aceitação, digamos assim, muito menor, né? Então, mas eu entendo que é uma ferramenta muito, muito interessante para que a gente torne o jogo mais justo. Perfeito. Final de semana agora, sábado, tu apitou Grêmio e Caxias, né? Isso, Caxias e Grêmio lá no Estádio Centenário, em Caxias. A minha pergunta agora vem em relação a isso, né? No Campeonato Gaúcho, você acha que os jogos são mais pegados por estar sendo disputados com a dupla Grenal no meio? Então, a gente tem... isso se criou também, essa cultura, né, do futebol gaúcho, né? De um futebol mais viril, mais pegado. Realmente acaba existindo isso um pouco pela fortaleza também das equipes do interior, né? Uhum. A gente percebe isso hoje, de que as equipes do interior acabam se preparando bastante também para essa competição. A gente tem o próprio Caxias, né, que acabou enfrentando o Grêmio, que no último ano conseguiu o acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então são equipes que estão se preparando, estão se organizando, né, para que consigam evoluir também, né, e acabam fazendo frente às equipes da dupla Grenal, né. Então acabam sendo jogos, sim, pegados, jogos brigados, assim, mas bastante técnicos também. Uhum. Pela preparação e pela evolução dessas equipes também do interior e da capital, né? Perfeito. Agora, para a gente finalizar, até que o nosso tempo já está se esgotando, eu vou te fazer uma pergunta, mas que é mais uma curiosidade minha, tá? Pois quando a gente está ali na frente da TV assistindo o jogo, a gente percebe aquela movimentação de jogadores muitas vezes falando com o árbitro. Eles falam muito palavrão, Rafael? Não é... Não, pior que não tem muito isso, até porque eles sabem que o palavrão ele é uma situação de uma possível expulsão, né? Uhum. Então, assim, normalmente quando se tem uma conversa, obviamente que eles não chegam mansos, né, para conversar, eles chegam de uma forma mais forte, às vezes, querendo cobrar ou até mesmo intimidar. Ou às vezes até é uma questão de teatro para vender uma fumaça para a torcida, dizendo que está ali cobrando o árbitro e tal. Mas quando se tem uma questão de palavrão, né, eles estão sujeitos a uma punição disciplinar, né? Então eu sou bastante rigoroso com isso, né? Eu acabo não tolerando isso. Mas é por aí. Coisa boa. Amanhã tem jogo, né? Isso, amanhã eu vou trabalhar no jogo Avenida e Brasil de Pelotas. Vai ser em Novo Hamburgo? Vai ser em Santa Cruz. Santa Cruz.
Santa Cruz do Sul. Então, a avenida é de Santa Cruz. Ah, é verdade, Avenida de Santa Cruz, estava confundindo aí. Que horário vai ser? Às 20 horas. 20 horas. Muito bem, então. Cara, quero te agradecer aí pela entrevista, né, o tempo que tu teve aí para conceder. Semana passada que era para ter acontecido, mas estava em aula também, né? Árbitro precisa estudar também, né, Rafael? Exato. Assim, eu tô cursando agora o bacharel aqui na URGS, em Porto Alegre, né? E a URGS ainda está com o calendário em função da pandemia, né? A gente está encerrando o segundo semestre de 2023, então por isso que está essa questão agora de aulas, e aí já estamos indo para a reta final das aulas do segundo semestre do ano passado, praticamente ali em março já inicia o primeiro semestre. Perfeito, então. Cara, sucesso nessa tua caminhada aí, e quando precisar aí, só chamar a gente que a gente está à disposição também para trazer qualquer notícia e novidades aí da tua carreira. Eu que agradeço o espaço aí, Jonathan, desejar aí um excelente ano para vocês aí da rádio, aos ouvintes, e sempre que eu puder colaborar com alguma situação aí com vocês, eu me coloco à disposição. Um grande abraço, um ótimo dia para ti. Igualmente, abraço.